exemplos no próprio movimento espírita de pessoas que quiseram ser missionárias, se colocaram como missionárias, viveram como missionárias, mas ninguém pediu para elas fazerem aquilo. E como elas se colocaram nessa posição sem ser de fato, fizeram mal o serviço, em vez de ajudar o espiritismo, prejudicaram. Então, às vezes, a gente acha uma coisa, mas não é. A gente tem que descobrir realmente aquilo que é aonde a gente vai se desenvolver de uma maneira verdadeira, né? Para justamente não escolher as provas erradas, não colocar no nosso ombro coisas que a gente não tem capacidade de fazer. Se a gente quer fazer, a gente tem que primeiro adquirir a capacidade. Para tudo é assim, né? Inclusive para a evolução do espírito. Eu concordo com o Michel. Eu ia dizer isso, que a resposta a essa pergunta já está na própria pergunta, né? Porque não é Deus quem escolhe, é o próprio Espírito, essa prova acima das forças, né? Então, se a gente pegar esse item 269, olha só o texto. Pode o Espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Ou seja, o Espírito, racionalmente, na hora de escolher a prova, ele avalia mal as suas próprias habilidades e as provas que podem estar coerentes com elas, né? E aí os espíritos respondem: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Ou seja, o espírito ele pode, por presunção, por um erro de cálculo, por não ouvir os espíritos superiores, os motivos podem ser vários. A gente não sabe exatamente como funciona esse mecanismo, né? Mas ele pode escolher uma acima de suas forças e sucumbir. Não é Deus que está impondo uma prova acima das forças dele, que depois ele poderia culpar Deus, né? Mas não, é ele mesmo que está escolhendo uma prova acima de suas forças. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Então, pode ocorrer os dois casos. Ele escolhe uma acima das suas forças e aí ele sucumbe, ou ele escolhe uma com pouco trabalho, menos do que deveria ter. E aí ele tem uma vida ociosa, inútil, e depois acaba tendo que pagar por isso, se arrepende. E aí o que vai acontecer? Ele vai escolher uma nova, vai ter aprendido com essa experiência que ele deveria refletir melhor sobre a escolha da prova dele, e aí ele vai obter uma nova existência para poder desenvolver o que ele não desenvolveu nessa existência anterior. Excelente. Eu já tinha comentado, né, sobre essa questão. Tem aqui outra, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre reencarnação compulsória, né? Embora esse termo não esteja na codificação, tem nas obras fundamentais, né? Tem no Evangelho e no Livro dos Espíritos fala disso, né? Na 262. Deus sabe esperar, não há pressa expressão. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quanto este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostrará para compreender o que lhe seria mais benéfico. Né? Então, no geral, no nosso estado, a gente escolhe as provas, né? A não ser no estado primitivo, que aí a gente não tem ainda livre-arbítrio, Deus vai guiando. Mas no estado atual, a gente, no geral, escolhe as provas, né? Só para um espírito muito endurecido, aí diz, né? Que pode ter uma expiação imposta. Mas aí é exceção, né? Diz ali, né? Deus sabe esperar, no sentido de que o espírito recebe várias chances antes disso acontecer, né? Aí, se for muito endurecido, pode acontecer que tenha uma expiação imposta. Enfim, vocês querem... Até porque no mundo espiritual o espírito não tem o mesmo pensamento que a gente, né? A gente poderia se perguntar por que um espírito escolheria uma prova difícil? Porque no mundo espiritual o espírito tem outra percepção, né? Ele não está tão limitado pela matéria, tão embotado pela matéria. Então ele tem uma visão mais a longo prazo de que aquilo vai trazer uma felicidade futura. Né?
Enfim, vocês querem comentar algo sobre essa pergunta? Se o que a gente tem que entender com relação à vontade é que o espírito, a vontade do espírito, ele é o livre-arbítrio dele, né? Ele não perde. O problema, ou na verdade a questão, né? Não é problema no sentido de algo ruim, né? Mas é que no universo não há várias leis, né? As coisas não dependem só da nossa vontade. Eu respondo só pela minha vontade, mas as coisas não dependem só da minha vontade. Por exemplo, tentar criar analogias para a gente raciocinar sobre isso. Por exemplo, imagina que eu uso da minha vontade para me alimentar de alguma coisa em excesso. Percebe? Eu estou usando da minha vontade. O meu organismo está saudável, mas eu posso usar da minha vontade para ingerir algo em excesso. E aí eu ingiro algo em excesso, meu corpo se recupera, eu vou lá, repito. Daqui a pouco, pelo o próprio uso da minha vontade, eu criei no meu corpo algum desequilíbrio ou alguma doença grave que agora, mesmo que eu use a minha vontade e não me alimente mais daquela coisa que estava me fazendo mal, eu já tenho todas as consequências e dores do organismo que eu estraguei. Então agora já não depende só da minha vontade. Antes só dependia da minha vontade. Depois que a coisa saiu do controle, agora não vai depender só mais da minha vontade. Então é muito parecido, para a gente entender essa ideia quando fala da imposição, das coisas que acontecem à lei ou à vontade do espírito. Não é que o espírito perca a vontade. Percebe? Eu continuo com a minha vontade. No meu interior, eu continuo com o mesmo pensamento e as mesmas vontades. Só que agora, o contexto em que eu estou inserido não depende só da minha vontade. Então, não foi ferido a lei de liberdade do espírito. Isso é uma lei. A vontade dele continua igualzinha, ele continua pensando do mesmo jeito. Só que ele vai sofrer consequências que agora estão além da vontade dele. Mesmo que ele escolha algo diferente, então a vontade dele continua, mas ele provocou um contexto em que não depende só da vontade dele. Essa é a questão da expiação. A expiação é assim, a gente escolhe no início o caminho do mal. Não há nenhuma tendência, nenhum vício no mal, alguma tendência que nos arraste, nos puxe para o mal. Não há. Mas a gente vai, com o uso da vontade, criando. Daqui a pouco. O vício, né? O vício é isso. O que é o vício? Eu vou usando a minha vontade para me habituar naquilo, e agora aquilo que eu me habituei a fazer começa a me fazer mal, eu mudo de atitude, mas continuo sofrendo as consequências daquilo que eu criei. Então é muito parecido. Toda vez que a gente lê na obra os espíritos falando, ou Kardec falando, né, que algo foi imposto, que foi além da vontade. Eu posso citar vários exemplos. Eu citei o exemplo aqui do corpo, a gente está falando aqui da reencarnação, que tem alguns casos em que o espírito ele pode escolher as provas, mas ele pode, daqui a pouco, criar, pelo uso da vontade, um contexto em que ele já não escolhe as provas. Através das leis naturais, ele sofre provas que foram impostas, ou seja, é consequência mesmo de algo que ele criou. Ele criou tanto problema que ele cria um contexto em que está além da vontade dele. Mas, por exemplo, casos quando a gente vai ler na revista espírita, casos lá de subjugação, de obsessão, que o espírito ele domina o obsidiado. Mas cadê o livre-arbítrio? Bom, em algum momento o livre-arbítrio foi cedendo, até que ele fica tão fraco que o outro espírito passa a ter um poder tão grande sobre o outro que faz ele sofrer uma série de consequências.
que aí eu preciso de ajuda de terceiros. Para quê? Porque eu vou precisar reforçar a minha vontade que eu enfraqueci